Este programa é livre para todos os públicos. Há 100 anos atrás, Jesus disse a Santa Faustina: a misericórdia é a última tábua de salvação para o mundo. Se Jesus tivesse dito para Faustina: o batismo no Espírito é a última tábua de salvação para o mundo, não mudaria nada. Não alteraria nada. Dizer que a misericórdia é a última tábua de salvação para o mundo é dizer para mim e para você: vivamos o batismo no Espírito, pois só Ele pode nos salvar nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tanta enganação, de tanto fake news, de tantas dores e sofrimentos. Luzia falava disso. 2 anos atrás eu estava pregando aqui na Trilha da Cura, eu saí daqui, meu irmão estava em coma, justamente no dia 21 de junho de 2 anos atrás, meu irmão mais novo, 50 anos, foi recolhido. Passaram 2 anos, eu estou aqui na Trilha da Cura, no dia 21, mesmo 21 de 2 anos atrás, meu pai foi recolhido. Mas a gente celebra com alegria, porque a gente acredita que o batismo no Espírito é a chave da eternidade e da vida. Por isso a gente canta parabéns, né, Luzia? Por isso a gente ri. O velório do meu pai não foi um velório, foi um retiro. E aqui, Luzia, eu quero dizer isso para você. Monsenhor deixou esse legado. Nós não vamos mais ter velório de luto, mas nós vamos ter presença de um corpo com um retiro espiritual. Nós vemos um retiro espiritual, bispos, padres passaram, irmãos pregando, rezando, foi um retiro espiritual. Eu só estou aqui hoje por causa desses irmãos que estão aqui, Betânia, Canção Nova, que nessa hora eles mostram para a gente o valor do que ele conquistou, e não da dor que é justa que eu estou passando. Quando a gente renega essa dor, a gente renega o batismo no Espírito, porque nós só tivemos Pentecostes pela dor de Jesus, pelo sofrimento de Jesus. Se ele não tivesse passado pela dor da morte, se o pai não tivesse passado pela dor da morte de entregar o filho, se a mãe não tivesse passado pela dor da morte de aquela mesma mão que segurou aquela criancinha na manjedoura, foi a mesma mão que depois segurou o corpo, e nós temos isso no santuário do Pai das Misericórdias, segurou o corpo dilacerado. Mas é também a graça do batismo no Espírito que faz ela dizer: agora eu não sou mãe de Deus, eu sou tua mãe. Eu sou tua mãe. E é por isso que o Apocalipse vai dizer que a mãe, o esposo, o Espírito e a esposa gritam: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Solta a tua voz. Comece a viver o teu batismo no Espírito. Batismo no Espírito não é um jarcão, não é uma medalha de condecoração, não é um ato apenas de imposição de mãos, não é um repouso no Espírito, é tudo isso. Não é orar em línguas, não é curar os doentes apenas, é tudo isso também. Mas o batismo no Espírito precisa ser vivido como um estado de vida, uma opção de vida. Deseje viver um batismo perene no Espírito nessa trilha da cura, porque é Ele que te cura interiormente, é Ele que cura as feridas da tua alma, é Ele que cura as feridas da tua mente, é Ele que te fortalece na dor mais profunda, até mesmo na dor da morte, na dor da resignação, da rejeição, da humilhação.
Oxara cantara labara 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 iria labara labaria 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 labaria. E vai se sentando. Porque Deus pediu que eu pregasse um pouquinho nessa manhã. E eu queria pregar, começando com essa palavra de Mateus capítulo 3, versículo de 11 a 14. Eu vos batizo com água, sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Preste atenção nessas palavras. E nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Filhos e filhas que estão conosco nesta trilha da cura, muitas vezes, por não vivermos o batismo no Espírito, nós nos arrastamos na dor e no sofrimento, e entendemos que aquela dor, aquele sofrimento é castigo, é humilhação, é ausência de Deus. Mas quando vivemos o batismo no Espírito, nós entendemos que aquele momento da dor, aquele momento do sofrimento, é a oportunidade do milagre, da conversão, da transformação. Entendam, para a gente saber bem o que é o batismo no Espírito, eu quero fazer uma pregação, eu quero tomar uma decisão, eu quero realizar algo na minha vida, eu quero casar, eu quero me formar numa profissão. Então, eu escolho o que eu quero, depois eu me ajoelho e digo: vem Espírito Santo, ilumina essa minha decisão, dá-me a graça de ir em frente nessa decisão. Isso é batismo no Espírito, sim ou não? Sim ou não? Não. Não, porque eu já tomei a decisão, e agora eu quero que Deus abençoe aquilo que eu nem sequer pedi a Ele. O que eu faço nessa situação? É bom, claro que é bom. Deus aceita o nosso limite humano, mas isso não é batismo no Espírito. Batismo no Espírito é eu falar com o Espírito Santo, falar com Deus, e depois que Deus se comunica comigo, eu pego aquela decisão de Deus, e aí eu vou consultar o que a igreja pensa a respeito daquilo, o que os santos padres falam daquilo, o que a Bíblia fala daquilo, o que eu aprendi até hoje sobre aquilo, para que eu possa viver bem aquela vontade de Deus. Mas não é primeiro eu tomar a decisão do que eu quero, do que eu preciso, para depois dizer: Deus, ilumina isso. Isso é bom, mas não é o correto. O batismo no Espírito me ensina que o correto é sempre, como os primeiros cristãos, nós e o Espírito Santo tomamos essa decisão. Isso é batismo no Espírito. E para que aconteça o batismo no Espírito, é preciso viver aquilo que Pedro fala no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom maior, o dom do Espírito Santo. Porque se recebemos o Espírito Santo, então nós temos todos os dons, como Paulo vai falar também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 seguintes: não falta dom algum. Eu vivi uma experiência agora em Assis. Estava comigo o padre Wagner Ferreira, encontrei os filhos de Deus se encontram, assim como encontrei Luzi e Eto, Canção Nova, a obra de Maria, no cenáculo em Jerusalém. Chega em Roma, depois de vários dias de peregrinação, primeira pessoa que eu encontro, padre Wagner. E padre Wagner falou: Ironil, estou sabendo que você vai para Assis pregar, eu vou junto. Eu só quero casa e comida, o resto eu me viro.
Eu falei, padre, o senhor tem casa e comida, vamos comigo. E fomos. E num momento de oração, por isso que eu conto, porque ele é testemunha, ele estava lá. O Senhor me deu uma palavra, nós estamos vendo o batismo no Espírito. Eu estou curando uma mulher que tem uma perna mais curta do que a outra. E a mulher levantou, mas a mulher caminhava normal. E quando eu vi que a mulher caminhava normal, eu fiquei corajoso. Falei, venha para frente, minha filha. E eu fui perguntar a ela, você tem uma perna mais curta que a outra? Ela falou, tenho. E ela me mostrou o salto, era isso aqui de diferença maior do que o outro. Na frente e atrás. E uma palmilha de mais 2, 3 centímetros dentro do calçado. E eu falei, Senhor, agora a coisa ficou feia, a vergonha vai ser grande. Porque a mulher tirou o calçado e a perna dava isso aqui de diferença uma da outra. Como é que faz? Senhor, você disse que estava curando uma mulher de uma perna mais curta, como é que faz? O Senhor falou assim, pede ao Espírito Santo que Ele realize. E nós pedimos o batismo no Espírito. E a perna da mulher sentada, com o pé para frente, os 2 pés, sim, esticou e ficou do mesmo tamanho. Mas o milagre do batismo no Espírito, ele abre portas. Ele edifica, ele te faz ser igreja. Na terça-feira, estava em Roma, e aliás aqui eu quero saudar a família do Padre Jonas, que também na última, Monsenhor Jonas, que na última segunda-feira, família Canção Nova, foi recolhido também mais o irmão do Padre Jonas, né? E nós estávamos justamente em Roma nesse dia. Que Deus, veja, nós não estamos aqui falando da morte, nós estamos falando da vida, do recolhimento para a vida. E eu fui para Roma para pregar na igreja, dedicada a São Rocco, e eu chego para pregar, quem estava lá? A mulher que tinha a perna mais curta. E ela foi para testemunhar. E quem era essa mulher? Secretária pessoal do bispo de Roma. E essa mulher vai com o bispo de Roma para testemunhar o milagre. E qual é o pedido do bispo de Roma? Não do Papa, mas do bispo responsável por Roma, pela cidade de Roma. Porque o bispo de Roma, oficial é o Papa, mas o bispo delegado pelo Papa para lhe auxiliar em todos os trabalhos de Roma. Qual é o pedido dele? Espalhe batismo no Espírito com sinais, com prodígios e com milagres. Porque ele dizia assim, eu sou testemunha de que esta que me serve foi alcançada pelo batismo no Espírito e o milagre se realizou. Assim era na igreja primitiva. O batismo no Espírito realizava os sinais, os prodígios, os milagres, mas ele edificava a igreja crescia em graça, em conhecimento, em santidade. No primeiro batismo no Espírito, no cenáculo, quando Jesus sopra o Espírito, era Maria e alguns. Depois eram 120, depois era 3.000, depois era 5.000, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Então imagine a multidão que se arrastava. E se hoje nós vemos a igreja se encolhendo, se hoje a gente vê a igreja vazia numa missa, se a gente vê hoje as pessoas, e veja, eu não estou falando mal da ciência, falei isso no velório do meu pai. Quem não respeita a ciência e os médicos não sabe o que é batismo no Espírito e não sabe o que é misericórdia de Deus. Eu não estou falando mal, mas hoje a gente vê filas de pessoas nos psicólogos, nas psiquiatrias, doentes interiormente, da opressão, do medo, do pânico, da desesperança, da angústia diante do caos que o mundo está vivendo. Mas a gente não vê mais as pessoas fazendo fila para confessar. E Padre Gabriele Amorfi diz, infelizmente as pessoas procuram o padre para o exorcismo e esquece que o exorcismo tira o demônio da pessoa e não procuram a confissão, não lembrando que a confissão tira a pessoa do demônio e do inferno. E diz ele, muito mais importante do que um exorcismo
é a confissão. Nós fomos para a Terra Santa, olha o que é a falta do batismo no Espírito. Vão sempre, por favor, Pentecostes ano que vem comigo, vem com a canção nova, vem com a obra de Maria, vem com Betânia, que vai junto conosco ano que vem. Já estou profetizando, viu, Luzia? Betânia vai estar junto conosco ano que vem também, em Pentecostes, em Jerusalém, e vamos iniciar nossa caminhada para 2033, para a festa de Jesus, se ele não chegar antes. E se chegar antes, a gente faz a festa antes. Nós fomos para Belém, eu enfrentei para Jerusalém, fizemos a peregrinação, eu enfrentei mais de 4 horas de fila por causa do Frei Gilson no Santo Sepulcro. O grupo do Frei Gilson chegou antes que a gente. E o grupo do Frei Gilson sabe que é grupo do Frei Gilson, né? Então você tem que enfrentar a quantidade. E Frei Gilson quase que fechou o sepulcro, porque ele parou na porta e o povo foi para cima dele, ninguém entrava, ninguém saía do Santo Sepulcro. Não estou falando, estou aqui trazendo o que é uma pessoa que vive o batismo no Espírito, ela atrai as pessoas para Deus. Mas nós chegamos no Santo Sepulcro, aquela fila de quase 4 horas, e quando a gente entra dentro do Santo Sepulcro lá, você é obrigado a entender, aqui é o único lugar do mundo que Deus não está. Vá para ter essa certeza, mas que esse relato, esse ato concreto de que Ele ressuscitou, e que Ele veio e disse a Maria Magdalena, não me retenham, porque se eu não for ao Pai, o Espírito não virá a vós, e se o Espírito não vir, a promessa não se cumprirá, e o Espírito desceu em Pentecostes. Então esse é um ato real, mas infelizmente, eu não vejo pessoas com senha para entrar na Santa Missa, eu vejo bancos vazios. Eu não vejo pessoas indo à missa todo dia, não faltando aos domingos. Isso é falta de batismo no Espírito. Quer ver os sinais se você vive batismo no Espírito? E se você é conduzido a partir daquilo que o Espírito te fala, olhe na tua vida e meça como está a temperatura, a intensidade da tua vida com os sacramentos, principalmente com a confissão e com a Eucaristia. Meu pai foi para o céu, porque Padre Agostinho foi ao hospital, deu a extrema unção, deu a comunhão, recebeu a absolvição dos pecados e descansou na eternidade. Se não tivesse um padre, meu pai não teria sido salvo. Eu e você não teremos salvação. Aqui está o segredo do batismo no Espírito. Igreja Católica, volte a valorizar os sacramentos. Volte a valorizar a graça do que salva. Ora, o Papa, na virada do milênio, João Paulo II, nos incentiva ao batismo no Espírito. O Papa Francisco, no primeiro encontro que ele teve com os sacerdotes carismáticos do mundo, em Roma, o que ele vos disse? Vão para as suas paróquias, comunidades, realidade de vida e proporcionem batismo no Espírito. O primeiro encontro que eu tive com o Papa Francisco, depois de um encontro em Gela, na Itália, na região da Sicília, ele olhou para mim dentro dos meus olhos e disse: espalhe o batismo no Espírito com carismas e sinais. E eu falei: sua santidade, eu já sou meio patinho feio da lagoa, se eu fizer isso com a sua ordem vai ficar pior. Ele falou para mim assim: eu sou o Papa, e mais nada. Eu sou a autoridade que está te mandando. Eu sou o sucessor de Pedro que está dizendo: a igreja desse tempo precisa de batismo no Espírito. E o batismo nasce a manifestação dos carismas. Para a construção de uma igreja, tudo aquilo que constrói é batismo no Espírito. E tudo aquilo que destrói é ação humana ou demoníaca. A Lumen Gentium vai nos dar essa garantia, já que eu mexi nos sacramentos. No artigo 12, a Lumen Gentium diz assim: não é só pelos sacramentos e ministérios ordenados que Deus santifica a igreja, mas também pelo batismo no Espírito, pelos dons do Espírito Santo que Ele dá a cada um
como lhe apraz, para contribuir na edificação da igreja, e devem ser pedidos na medida que a igreja necessita. Já num outro documento da igreja, Apostolicam, melhor, Actusitatem, acho que é mais ou menos assim, né? Diz assim no artigo 3, para exercer o apostolado do batismo no Espírito, para exercer a graça do batismo no Espírito, dos dons carismáticos, dons especiais aos fiéis para a edificação da igreja e de todo o corpo na caridade, é direito e dever exercer o serviço e usar os carismas quando necessário. E eis o tempo da necessidade desses carismas. Por isso, em João, Jesus sopra o Espírito. Capítulo 20, versículo 21 e 22, recebam o meu Espírito. Depois, São Lucas traz para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias, e o Espírito Santo vos tornará minhas testemunhas. Como é que eu posso testemunhar Jesus sem o batismo no Espírito? Se ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pela ação do Espírito, eu posso até negar. E isso é pecado mortal. Mas mesmo negando, Ele não deixa de atuar em mim, porque o dia que Ele deixar, eu não terei mais vida. Só o Espírito Santo pode gerar vida. Peça essa graça. Eu queria fazer aqui um comparativo, para você saber se vive o batismo no Espírito. Por exemplo, quando você não vive o batismo no Espírito, você vai atrás de jogos de sorte para poder pagar suas contas. Você vai atrás de coisas mágicas. Quando você vive o batismo no Espírito, você se torna dizimista da tua paróquia e nunca mais falta nada na tua vida. É diferente. Você ajuda a Betânia, é diferente. Você ajuda a Canção Nova, é diferente. Você está salvando almas, e se você estende a mão para salvar uma alma, Deus não se deixa vencer pela generosidade. Batismo no Espírito. Ah, Senhor, eu viajo o mundo inteiro, já fui em todos os continentes. Poxa, Senhor, 2 anos... Meu irmão, meu sobrinho, meu pai, meu tio, meu sogro. Senhor, cadê a tua justiça? Se você vive batismo no Espírito, oxaralaba, Senhor, agora estou pronto. Vamos embora, vamos evangelizar. Não existe morte para quem vive batismo no Espírito, existe eternidade. O batismo no Espírito te fortalece, te faz. Por exemplo, hoje eu acordei 5 horas da manhã e fui para a missa. Se eu ficasse no quarto junto com o Padre Wellington hoje, eu ia chegar aqui, ai gente, reze por mim, meu pai morreu, enterrei ele quinta-feira, ontem eu viajei o dia inteiro para estar aqui com vocês, tadinho de mim. Sabe o que eu fiz? Eu fui para a missa, e na missa eu descobri com João Batista, que hoje celebramos a sua festa, que só por Jesus podemos perder a nossa cabeça. Por mais ninguém. Olha para a história de João Batista, nós não podemos celebrar a natividade dele somente aqui da terra, nós temos que celebrar a natividade dele do céu. Ele perdeu a cabeça por Jesus. E você está perdendo a cabeça por quem? Pela tua depressão, pelo teu desemprego, pela tua crise financeira, pela tua família que não está bem, pelo medo da guerra, pelo medo de uma nova pandemia que vai surgir, que já estão anunciando que está chegando, pelo medo de que vai morrer, de ficar sozinho. Por quem você está perdendo a tua cabeça? Uma pessoa batizada no Espírito, ela usa da cruz, como nos ensina a Santa Rosa de Lima, como um degrau para se chegar ao céu. Uma pessoa que não vive batismo no Espírito, ela usa da cruz o seu flagelo mortal. Ela se faz vítima. Ela acha que ela é
a escória da humanidade. Quando o Padre Lúcio escreve para nós aqui nesse livro, no capítulo 4, ele diz assim: ser, fazer e agir segundo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando você faz, age, ele te quebra. Luzia me quebrou com a oração do Espírito Santo, que eu ia fazer do capítulo 4. E eu falei: Padre, ela me quebrou. Ela falou: não, ele falou: ela está rezando com a oração do livro. Eu falei: mas essa era a oração que eu disse para o Espírito Santo que eu ia fazer. Só faltou o padre olhar para mim e dizer assim: agora faz aquela que ele está te pedindo para fazer. Você entende? O batismo no Espírito não é o que eu quero, mas é aquilo que Deus quer. Não é o que eu penso, mas é aquilo que Deus pensa a respeito de mim. Por isso, essa graça da teologia da graça, a graça do Espírito Santo tem poder de nos justificar, isto é, de nos purificar, de nos comunicar a justiça de Deus, a fé em Jesus Cristo, como Paulo fala nos capítulos 5 e 6 da carta aos Romanos. Não há outro meio, não adianta eu viver com um terço na mão, com uma cruz no pescoço, para dizer que eu sou diferente. E muita gente fica diferente depois do batismo no Espírito. Uns carregam umas cruzes enormes, outros põem umas cruzes assim com um tal no pescoço. Outros começam a andar com uma carinha de santo, até entorta a cabecinha assim para rezar. Outros já ficam mais violentos. Chega dentro de casa e diz assim: todo mundo vai para o inferno, só eu que sou batizado no Espírito, você é santa. Lá em casa ninguém reza, só eu. Não é batismo no Espírito, se ninguém reza é porque você não está rezando também. Desculpa. Que se o mal contamina, o batismo no Espírito contagia. Se o mal contamina, o batismo no Espírito contagia. E se você não está contagiando as pessoas, como nos ensinava o Padre Léo, a viver o batismo no Espírito, então você está vivendo carne, ou inferno. Então não é ser diferente. O batismo no Espírito nos leva a fazer a diferença. Eu fiquei 30 dias, eu não sou modelo para ninguém não. Eu fiquei 30 dias fora do país. Voltei 2 dias para ver lá meu pai e estou na estrada de novo. Meu pai esperou eu voltar para morrer. No domingo, quando foi o último dia que eu falei com ele, eu estava em Salerno ainda, numa missão. Ele perguntou para mim: quantos dias você precisa para voltar? E eu falei: papai, 3 dias, terça-feira eu estarei com o senhor. Eu desliguei o telefone, eles levaram ele para o hospital, e eu fui o último a estar com ele às 10h30 da noite, e ele partiu. Mas meu pai foi meu professor de teologia. Eu era criança, meu pai é analfabeto, trabalhava no mato, na roça. E um dia ele chegou em casa, e eu peguei o dinheiro da sua carteira, porque eu estava sendo humilhada na escolinha, que estudava da 1ª à 4ª série, e todo mundo levava sorvete seco para a escola, meus parentes, meus primos, tinham condição melhor, e eu chupava o dedo porque não tinha sorvete seco. Quando vi aquela nota de dinheiro na carteira do meu pai, eu pensei: dá para dar sorvete seco para todos meus coleguinhas na escola. O que eu fiz? Peguei aquela nota da carteira do meu pai, que era o dinheiro do mês para pagar a conta na bodega do bar do seu Zé, e fui no bar do seu Zé e falei: me dá tudo em sorvete seco. E eu fui para a escola, eu era o rei do sorvete seco. Dei para todo mundo, até para aqueles que nunca me davam nada. Seu Zé, sabendo que meu pai era trabalhador, era um homem que vivia uma fé na vida, foi até o mato onde meu pai trabalhava, devolveu o dinheiro e disse: seu filho, e meu pai chorando porque não ia ter dinheiro para pagar a conta na bodega, achou que tinha perdido na estrada o dinheiro, e disse: seu Ivo, aqui está o dinheiro. E o pai perguntou a ele: aonde você encontrou? E ele falou: foi seu filho que comprou sorvete seco.
Quando meu pai chegou em casa, ele me deu uma surra. Ele disse: você nunca mais vai pôr a mão no que não é teu. Me deixou fechado num banheiro e escutava os gritos de uma mãe que dizia: tira o menino de lá que ele está chorando. Ele está machucado, você bateu demais nele. E meu pai dizia: é melhor chorar por ele hoje, ver o choro dele hoje, do que amanhã chorar, porque não eduquei um filho meu na verdade. No outro dia, ele saía 4 horas da manhã para ir para o trabalho, para a roça. Como dizia a Luzia, nós somos da roça. E ele me pegou naquele banheiro, eu cheio de hematoma. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou: você vai para a escola hoje. Eu falei: papai, eu não vou, eu estou todo machucado. Que vergonha, papai. E ele falou assim: encara a vergonha. Se esse é teu fardo, vai em frente. A minha professora, Carminha, que dava a aula da 1ª à 4ª série, nós estudávamos tudo na mesma salinha, ela escutou, nós morávamos numa casa de madeira, todo mundo um do lado do outro, casinha pequena. Ela escutou o que aconteceu. No outro dia, quando cheguei na escola, ela me chamou cheio de hematoma, aquela bolsinha de pano que mamãe costurava para ir para a escola, e me deu uma cartolina dizendo assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre os vossos fardos, e eu vos aliviarei. Eu não conhecia a Bíblia. Nunca imaginei que aquilo era uma frase da Bíblia, de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mas aquela frase me fez lembrar: ou eu sou de Deus, ou eu não sou nada. Ou eu vivo o batismo no Espírito, ou eu vou viver as coisas da carne. Meu pai foi meu professor de teologia, sem nunca ter sentado num banco de escola. Encontrei um outro homem em Santarém, que me deu a maior aula que eu pude aprender até hoje, sobre o que é batismo no Espírito. Era um senhor que morava sozinho na floresta, e ele tinha que atravessar a floresta para ir ao encontro. E uma vez que eu fui, ele atravessou e me contou a história dos perigos que ele passava, tinha que dormir pendurado em rede nas árvores, e eu disse a ele: não faça isso, o senhor corre risco de vida, o senhor está sozinho. E ele não me disse nada. No 2º ano que eu fui lá, esse homem veio novamente ao encontro, e eu fui conversar com ele, e eu disse: olha, você me desobedeceu, eu disse para você: não faça isso. Como é que você fica dormindo em árvore com perigo? O que você me conta, eu me arrepia só de pensar o que você passa para chegar aqui no encontro. Você está sozinho, não faça isso. E ele me deu uma hora aula de pneumatologia. Eu não estou sozinho, o Espírito Santo habita em mim. Eu não vivo sozinho, eu vivo com o Espírito Santo. Com quem você vive? Bento XVI diz que o purgatório, quando foi questionado se o purgatório existia, e isso é uma coisa que o nosso servo de Deus, Padre Léo, nos ensinou com a vida, e aqui diante das relíquias dele eu só posso dizer: Padre Léo, gratidão eterna por ter sido para nós batismo no Espírito e cura interior. Perguntaram a Bento XVI: o purgatório existe? E ele, de uma maneira tão santa, que só um santo como ele poderia responder: sim, todos teremos que passar pelo fogo purificador do amor de Deus. Ele não disse que existe o que não existe, mas ele chamou o purgatório de uma maneira delicada: amor purificador de Deus. E só é capaz de viver o purgatório intensamente aqui nesse mundo quem vive o amor purificador de Deus. E esse amor purificador de Deus é o batismo no Espírito Santo. Aprendemos também com os santos da igreja, Padre Pio, João Paulo II, e tantos outros. Falo dos nossos dias, Monsenhor, Padre Léo. O inimigo entra pela brecha que eu não fecho,
Jesus pela porta que eu abro. Fechar as brechas é viver batismo no Espírito, pois é aí que encontramos a cura. O batismo no Espírito não gera apenas sinais externos, ele gera cura interior. Nós vamos nos libertando do homem velho, de uma sexualidade desordenada, de uma mente poluída. Nós vamos libertando de coisas que passam a ser como que normais. Parece, como se diz, uma coisa maldita, satânica, meu pecado de estimação, coisa maldita. Meu Deus, como é que uma pessoa pode ter um pecado de estimação? Você devia ter o Espírito Santo como estimação, não o pecado. Porque quem faz o santo é o Espírito Santo. Se nós não fecharmos as brechas, o Espírito não tem por onde agir, e é o Espírito que abrirá em nós essa fonte inesgotável da misericórdia, que brota do peito de Jesus, para a nossa salvação. De que adianta o Senhor encompridar uma perna, fazer o que fez no sacerdote, lá também junto do Padre Wagner, nós vimos isso no domingo na adoração. Um sacerdote franciscano de Assis chega sem poder andar, gemendo de dor a missa toda. Depois da missa na adoração, o Senhor me deu uma palavra: coloca o Santíssimo sobre as pernas desse padre, porque ele vai andar. Eu falei: Senhor, eu não posso fazer isso aqui. Mas eu olhei, tinha acho que 8 ou 9 padres, 4 diáconos no encontro, e como o Padre Wagner fala em italiano, eu fui ao Padre Wagner e falei: Padre, leva o Santíssimo nas pernas do padre. Ele falou: eu não. Quem tem juízo sabe o que tem que fazer. Sabe o que ele fez? Ele foi ao diácono e pediu ao diácono, e o diácono é serviço. O diácono obedeceu na hora, pegou o Santíssimo, foi lá e nós, xaralabaralabará, terminou a oração. Já estava na hora da bênção do Santíssimo. E o Padre Wagner pede para o padre que recebeu a oração da bênção, ele tinha que vir de cadeira de roda. O padre levantou, foi até o Santíssimo. Eu vou fazer isso diante de um servo de Deus e da cruz. Se ajoelhou, ele que não podia andar, levantou, pegou o Santíssimo e deu a bênção e saiu caminhando para a glória do Senhor Jesus. Mas veja, quando eu digo desses milagres, e eu digo com testemunhas concretas que estavam lá, esse milagre não salva. Esse milagre pode ser uma brecha para que o inimigo impere e ache que eu sou o melhor de todos, que Deus me curou e que agora eu posso voltar e viver minha vida velha. Não. O batismo no Espírito tem que realizar um milagre maior, a cura interior, a purificação, a libertação dos tormentos, a cura da angústia. Volto no capítulo 4 do nosso livro, Reconquistando Minha Vida: ser, fazer e agir segundo o Espírito. Ser de Deus, fazer a vontade de Deus, agir conforme Deus, e só através do Espírito Santo nós podemos fazer isso. Só. Não tem outro meio, não tem outra possibilidade. As pessoas me perguntam: Ironi, como é que você faz? Fuso horário, viagem, você não para. Hoje no santuário algumas pessoas falam assim: o que você toma? Eu falei: não é maconha não, nem cocaína. O que você toma? Como você pode ter chegado com fuso horário, participado do funeral do seu pai, está aqui hoje na Canção Nova, como é que você faz? Eu olhei para ela e falei assim: eu não faço, Deus faz em mim. Eu por mim mesmo nada posso.
Mas Deus pode fazer tudo através de mim. Ele vai consumindo-me pelo cansaço, Ele vai consumindo-me pelas dores, pelas perdas, Ele vai consumindo-me diante do crucificado, para que eu me associe à cruz de Cristo e viva Pentecostes. Mas se Deus fosse me enchendo de condecoração, enchendo de glória, enchendo de alegria, eu jamais iria da cruz de Cristo para Pentecostes, mas eu iria negar a cruz de Cristo. Todos nós temos uma marca. Fomos conquistados e carimbados como gado. E qual é a nossa marca? O sangue de Cristo. E nós podemos ter a marca do sangue de Cristo no céu ou no inferno. Porque se nós negarmos o batismo no Espírito, nós iremos para o inferno com a marca do sangue de Cristo. Essa marca ninguém tira. E quando Ele nos marcou com o seu sangue, Ele nos deixou o Espírito Santo, que nos faz santo, para termos a morada eterna, não a morte eterna. Mas sem o batismo no Espírito, meus irmãos, não nos enganemos, não será possível. Por isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31. Depois que oram cheios do Espírito, treme o lugar onde estão, e todos ficam cheios do Espírito Santo e anunciam com intrepidez a palavra. Depois dessa trilha da cura, você tem que ser anunciador da palavra. Estou terminando. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Quando Paulo impõe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e profetizar. Deixe os dons fluírem. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A todos. Quando vocês olham o Padre Vicente, o Padre Lúcio pregando, quando a gente lembra das pregações do Padre Léo, quando a gente vê Padre Hélito cantando, pregando, a gente fala, nossa, eu queria ter essa unção. Ou seu jegue de duas patas, sua anta. Você tem. Eles só mostram porque eles aceitaram. Talvez eu e você não aceitamos ainda na totalidade, por isso não temos essa marca, essa força. Qual é a matéria que foi feito Elias? Qual é a matéria que foi feito Davi? Qual é a matéria que foi feito Moisés, Josué, José do Egito, José de Maria? Qual é a matéria que foi feito os apóstolos e os santos? Carne, osso, como nós. E qual é a diferença deles para nós? Eles aceitaram a vida no Espírito. Aceitemos o batismo no Espírito. Esse termo para mim era muito complicado, porque batismo no Espírito não tem nada a ver com batismo sacramento. E às vezes a gente fica aquela coisa, eu não vou falar isso que vai causar confusão. Gente, tem que falar. A palavra de Deus diz batismo no Espírito, diferente do batismo de João. Começamos lendo esse texto. Existe o batismo que nos dá a graça da filiação de Deus, mas o batismo que me dá a graça da... Isso é novo, hein? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Agora eu tenho que aprender a falar. Me ensina, Espírito Santo. Por favor, eu não posso errar agora. E se eu errar, que os doutores da igreja me perdoem. Mas o Espírito Santo me disse agora. Agora. Não foi antes da pregação, nem na preparação, foi agora. O batismo, sacramento, te torna filho de Deus, mas não faz ninguém da sua família ser filho de Deus, sem que eles também sejam batizados. Ponto. O batismo no Espírito, ele te santifica e santifica todos os seus pelo teu testemunho de vida no Espírito.
Veja a intensidade. O batismo, o sacramento é pessoal. O batismo no Espírito também é pessoal, mas ele te torna igreja, ele te torna discípulo missionário, ele te faz exercer um apostolado de Pentecostes, de misericórdia, de amor para os que estão ainda nas trevas. E por isso te dá o desejo de ser essa luz de Pentecostes que dissipa as trevas daqueles que ainda não vivem o batismo no Espírito. Repito, o batismo de filiação é pessoal. Não pode ser dividido. Você batizado, você se tornou filho de Deus. Não quer dizer que os que não foram batizados, por causa de você ser batizado, se tornaram filhos de Deus. Pelo sacramento. Porque todos somos filhos de Deus. Estou falando no sacramento. Mas o batismo no Espírito também é pessoal. Só que ele te torna comunitário, ele te torna igreja, ele te torna, como diz o Papa Francisco, igreja em ação, igreja em missão, igreja, você não tira proveito. Eu rezei pelo meu pai ser curado, ele não foi. Eu fui rezar para o Padre Léo, o Padre Vicente é testemunha. A gente entrou dentro do quarto, e Padre Léo olhou para mim, injetando morfina, e disse assim: se você veio aqui para me atrapalhar, vá embora. Não peça um milagre para mim. Deixa eu aprender o que esse câncer está me ensinando a respeito do que Deus quer de mim. Não me atrapalhe. Não reze pelo milagre. Você veio para me enterrar, né? Foi bem assim, Vicente falou para você, né? E você veio para me enterrar. Mas você vai para os Estados Unidos, porque eu te indiquei. E você vai voltar e eu vou estar vivo. Aí a gente vai se ver, disse ele para mim, no Osana Brasil. E ele veio. E ninguém esperava que ele vinha. Esperava, o senhor que acompanhou e que esteve com ele aqui. Não sei se Padre Lúcio, Padre... Ele está acompanhando, mas o Padre sempre acompanhou. O senhor estava sentadinho do lado dele aqui. Mas, no aniversário da obra de Maria, irá você e Dom Alberto, eu não estarei presente. Quando eu estava no aeroporto com Cleia, Lucas, Gabriel, minha família, eram crianças, hoje já Lucas casado, recebi a ligação de Dom Alberto dizendo: Padre Léo já está entre os eleitos do céu. Eu e você vamos pegar o aniversário da obra de Maria em Recife. Ele me falou isso em agosto. Os profetas do batismo no Espírito vivem as noites escuras dentro dos porões da igreja, sem perder a visão do amanhã. Isso é batismo no Espírito. Padre Léo deixou seu legado. Monsenhor deixou seu legado. Quem teria a ousadia de um Monsenhor Jonas Abib de chegar num palco de um centro de evangelização diante de mais de 100 mil pessoas e dizer: eu sou o Mr. Pentecostes, se não vivesse Pentecostes? Ele não se auto-intitulou, ele simplesmente disse: eu sou, porque a minha vida diz que eu sou batismo no Espírito. Põe a mão no teu coração. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Atos dos Apóstolos, termino com essa passagem. Capítulo 10, versículo 47. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o batismo no Espírito por nós. Eis a missão da trilha da cura, de 2023 a 2024. Eis a missão de Betânia, Padre Vicente. Esse ano é celebrar com tudo que vocês já escolheram.
e pediram para o Espírito Santo abençoar, agora vivam o que o Espírito Santo está pedindo. Proporcionem batismo no Espírito. Betânia tem que ser batismo no Espírito, tem que ser ressurreição dos mortos, que porque não vivem o batismo no Espírito estão sem vida, eles vão ressurgir. Deixa fluir. Se você não orava em línguas, Deus está te dando esse dom. Você de casa, ora conosco agora. Deus está tocando sobre pessoas surdas, está curando surdez física, mas também surdez espiritual. Eu vejo a mão de Deus que toca agora sobre pessoas tomadas de câncer, pessoas que já foram desenganadas pela medicina, nos leitos dos hospitais ou em casa. Milhares de pessoas sendo curadas agora do câncer, de doenças incuráveis. Milagres estão acontecendo, mas o que eu mais vejo são pessoas que estavam mortas, não de vida, mas de alma. Almas sem a experiência do batismo, e elas estão sendo batizadas, elas estão sendo ressurgidas, elas estão se tornando fogo, braseiro vivo de Pentecostes. O Senhor está tocando sobre um jovem de 17 anos numa cadeira de rodas. Levanta-te, aonde você estiver é Cristo que te diz, pela luz do Espírito, levanta-te agora. Eu vejo alguém que está aqui no meio de nós. Você perdeu a sua mãe faz pouco tempo, e você entrou numa depressão profunda, e um espírito de suicídio estava invadindo a tua vida. Deus te curou hoje. Quem é essa pessoa? Esse demônio não vai mais te atormentar. Levanta, pode levantar, filho. Você está curada em nome de Jesus Cristo. Eu vejo uma outra pessoa que você estava sentindo muitas dores na coluna, mas não era dores na coluna, era teu aparelho, os rins, teu aparelho urinário, que estava tudo comprometido, e você sentiu como que alguém te deu uma pancada agora, e a dor foi intensa, mas você nunca mais vai sentir essa dor, porque Deus te curou. Aquilo que os médicos não sabiam ainda, Deus te curou nessa manhã. Quem é essa pessoa? Levanta-se. Nunca mais vai ter essa dor na coluna, que não era a coluna, era dos rins. Você está curado em nome de Jesus Cristo. Uma pessoa, o seu lado direito estava paralisando, você já não conseguia movimentar, e muito menos segurar alguma coisa na sua mão. Faz uns 2 anos para cá, você veio perdendo o movimento desse lado. Deus te curou, você está completamente curado. Pode ficar de pé. Quem é essa pessoa? Soltou o lado direito, soltou o braço, soltou perna. Pode levantar, pode levantar. Quem é? É você? Você pode mexer o braço assim lá em cima, ó. Olha, mexe, mexe, porque aonde está o Espírito de Deus, aí está o milagre, aí está a liberdade, aí estão os sinais, aí estão os prodígios. Você que veio para cá porque o seu cônjuge deixou a casa, e você não tinha mais alegria para viver, Deus está restaurando o teu matrimônio, e o teu cônjuge vai voltar para casa. Quem é essa pessoa? Pode levantar. Ele vai voltar, ela vai voltar. Seja o cônjuge. Deus não disse a homem ou se a mulher, mas Ele disse que o teu matrimônio está restaurado. Levanta agora, levanta na fé. Você não tem o resultado, mas você vai ver ela voltar para casa. Uma mulher de Deus, uma mulher santificada, porque hoje Pentecostes entrou na tua vida. Canta para o teu Deus, canta. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma te está. Batiza-me, vai, de pé. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, oh meu Deus, pois minha alma sedenta está. sedenta Segura, está. não preciso colocar. Eu olhei para você, Vem. segura um pouquinho. E Deus me disse que por você hoje e por mim, muitos aqui estão sendo curados do luto.
da dor de ter perdido alguém, mesmo em lágrimas agora, pode erguer teus braços, porque hoje entrou a bênção de Deus. Quem são as pessoas que foram curadas do luto nessa manhã? Olha, nada é por acaso. Meu pai não foi recolhido porque ele ia causar dor nos filhos e na família que ele deixou. Meu pai foi recolhido, aquela pessoa da sua família foi recolhida para que você fosse curado. Deus estava pensando na nossa dor, em você ser livre da tua dor, e eu ofereço a minha dor para que você seja curado da tua dor, e esse véu de luto seja rasgado nesta manhã. Bendito seja. Aplauda o Senhor e canta mais uma vez. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Ergue os braços, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Ó, vem, água viva, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Batiza-me, Senhor, canta. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Canta forte, solta a sua voz. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta. Ergue os braços bem alto, vem, ó Espírito. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Aplauda o Senhor, força! Nesse instantinho que nos resta, além de agradecer a presença da Paula aqui no nosso meio, já está encerrando esse momento, eu queria pedir que você agora estenda a mão na direção do nosso Ironi. E agradecendo de coração esse irmão que veio para estar na trilha da cura, nós queremos alcançar toda a família do Ironi, sua esposa, os filhos, netos, toda a família. Sobretudo lá em Guarapuava, na nossa diocese de Guarapuava, Betânia está debaixo da porção da igreja de Guarapuava, e lá nós somos irmãos, vidas que se entrelaçam. Ironi é Betânia, inteiro Betânia, e nós agradecemos de todo o coração e pedimos que esse Espírito que Ele leva para tantos lugares com sinais e prodígios, seja agora para ele consolo e para toda a sua família. Sim, água viva, derrama, lava, renova, restaura, cura, liberta, enche da tua presença, conforta, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos pela vida desse nosso irmão. Venha, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura,